Sabe aquela imagem, quase de cinema, assim, de um pesquisador numa sala, sabe, toda silenciosa, colocando aquelas luvas de plástico para mexer num documento antigo? Super solene. Exato. A crítica Paloma Vidal, ela diz que foi essa a sensação dela ao encontrar os manuscritos da Clarice Lispector. Ela descreveu como uma operação cirúrgica, abrindo uma caixa branca brilhante. Nossa, É para dentro dessa caixa, desse momento que a gente vai hoje. Vamos mergulhar no processo criativo de A Hora da Estrela, usando os manuscritos, anotações e, claro, os ensaios de gente como Hélène Cixous e Colm Tóibin. exatamente. A nossa ideia aqui é fazer uma espécie de arqueologia literária, né? Em vez de só admirar a obra pronta, a gente vai escavar Entender como ela foi construída. isso. Olhar os papéis avulsos, as dúvidas, as frases riscadas. Ali, sabe? Onde nascem a Macabeia e o narrador dela, o Rodrigo S.M. É um jeito de entender a arquitetura por trás de tudo. Então vamos lá, vamos abrir essa tal caixa branca. O que a gente encontra de cara não é um caderno todo organizado. É o caos. É o caos criativo. Papéis rasgados, envelopes. E um detalhe que eu acho assim incrível: anotações no verso de um talão de requisição de cheques do Banco Nacional. Peraí, num talão de cheques? Isso já diz tudo sobre a urgência da escrita dela, né? Totalmente, qualquer pedaço de papel servia. Não tinha hora nem lugar, era uma necessidade, uma febre. E é nesse talão, de setembro de 76, que está uma das frases que é tipo a certidão de nascimento do livro. É uma nota que parece um manifesto. A letra dela já está um pouco trêmula, quase sem pontuação, e ela escreve: Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. De uma força impressionante. Antes mesmo da história, ela já tinha a intenção de criar algo que fosse além da linguagem, que capturasse uma imagem, uma essência, em silêncio. E no meio desse processo todo, ela não estava 100% sozinha, né? Tem outra caligrafia ali nos papéis. Tem a da Olga Borelli, a assistente dela. A Olga funcionava como uma organizadora daquele fluxo de consciência. Ela tentava dar uma ordem pro caos. Exato. Ela juntava os papéis e anotava nas margens, tipo, descrição de Maca ou morte de Maca. O curioso é que às vezes a própria Olga parecia confusa. Tem uma anotação que ela escreve: autor, com um ponto de interrogação. Como se ela perguntasse: Clarice, quem tá falando aqui? É você? É o narrador? Isso mostra como essa relação era complexa, até para quem estava ali do lado vendo acontecer. Mas tem uma outra nota da Olga que é de arrepiar. É ela que dá o tom de urgência de todo esse material. Ah, sim. É logo na primeira pasta dos manuscritos. Um bilhete que diz: Último bilhete de Clarice escrito no Hospital da Lagoa no dia 7/12/77. Nossa. Pois é. A gente já começa a análise sabendo que está lidando com um livro escrito no limite da vida. Não é só criar um romance. É um ato de teimosia, de existência, às vésperas da morte. Isso muda tudo. Muda completamente. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi descobrir como o livro foi montado. Não foi escrito de forma linear, né? Parece que a Clarice escreveu duas histórias quase separadas. É exatamente isso. É quase um trabalho de montagem de cinema. De um lado, numa pasta, você tem a história pura da Macabeia, do começo ao fim, contínua, quase sem a voz do narrador. Como se fosse um roteiro da vida dela. Exato. E só depois, em outra pilha de papéis, ela desenvolve todo aquele discurso filosófico angustiado do narrador Rodrigo S.M. Que loucura! Então ela escreveu a história da personagem inteira e só depois foi inserindo as reflexões do narrador no meio. Isso. E o mais incrível é que isso confirma o que a crítica Vilma Arias já tinha percebido só lendo o livro pronto. Ela diz que Clarice ilumina o texto por dentro, recortando Macabeia. E os manuscritos são a prova material disso. São a prova. A história pura foi fatiada, interrompida para que o narrador pudesse entrar. É essa colagem, essa tensão que faz o livro ser o que é. O que nos leva àquela pergunta fundamental. Por que um narrador homem?
Por que a Clarice, no seu último livro, dá voz a um homem para contar a história da Macabeia? A Helene Sixous tem uma teoria fascinante sobre isso. Para ela, foi uma escolha ética, quase um sacrifício. Clarice teria criado um autor masculino para conseguir se aproximar da Macabeia com o máximo de distância e respeito. Distância? Sim, tem uma citação atribuída a Clarice em que ela diz que uma escritora mulher pode lacrimejar piegas. Então, criar o Rodrigo foi um jeito dela se despir de si mesma, de se empobrecer simbolicamente para enxergar o outro sem cair no sentimentalismo. É uma autocrítica muito dura da parte dela, né? Muito. E essa consciência tá toda no narrador. O tempo todo ele se questiona. Ele diz: sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo um desonesto. Ele sabe do lugar de privilégio dele. Totalmente. E para contar essa história, ele sente que precisa passar por um ritual. Ele decide não fazer a barba durante dias, vestir roupa velha rasgada. Tudo para tentar se pôr no nível da nordestina. Então, a forma do romance não é só estilo, é uma questão ética. Falando em momentos cruciais do livro, a morte da Macabeia é o grande clímax. E os manuscritos mostram que ela não chegou naquela cena de primeira. Foi quase uma obsessão, né? Totalmente, ela ensaiou aquela morte várias vezes, reescreveu a cena longamente. É como se ela precisasse entender a morte em todas as suas camadas. Em uma das anotações tem uma frase bem filosófica. A morte é o encontro consigo. Uma frase linda, super abstrata. Exato. Mas no livro, o que ela faz? Ela coloca essa frase e logo em seguida a imagem mais brutal e física possível. Deitada, morta, era tão grande como um cavalo morto. Nossa, o contraste. Essa é a genialidade dela. Ela funde o pensamento mais profundo com a imagem mais visceral, mais concreta. A morte não é só uma ideia, é um corpo no chão. E no meio dessa tragédia toda tem um elemento que às vezes a gente esquece, que é o humor. Tem um humor muito particular em A Hora da Estrela. Tem muito humor. A Paloma Vidal lembra de uma ideia do Freud que diz que o humor não é resignação, é rebeldia. E a Macabeia é cheia desses momentos de rebeldia minúscula. Adoro isso. Rebeldia minúscula. O meu exemplo favorito é quando ela vê o anúncio de um creme de luxo e pensa que, se tivesse dinheiro, não seria boba, que pele que nada. Ela o comeria, isso sim, às colheradas no pote mesmo. É maravilhoso. É a afirmação do desejo mais básico acima de qualquer convenção. É uma rebelião. É um jeito de encontrar prazer onde só deveria ter miséria e sofrimento. É uma afirmação teimosa da vida, por menor que seja o gesto. E essa honestidade da personagem se conecta com a luta do próprio narrador com a linguagem, né? A obsessão dele em não enfeitar a palavra. Com certeza. Ele chega a dizer: se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. É de uma clareza moral impressionante. Ele entende que usar uma linguagem rebuscada, literária, para descrever a Macabeia seria uma violência, uma traição. A escolha por um estilo seco, direto, não é preguiça, é uma decisão ética radical. Porque nos leva a um ponto importante. Por muito tempo a Clarice foi lida como uma escritora psicológica, quase desligada da realidade social do Brasil. O que é uma bobagem completa. E a Florência Garramunho argumenta que A Hora da Estrela é talvez o livro mais social da Clarice. Ela não representa a miséria do jeito panfletário. Ela a apresenta de um jeito muito mais profundo. Através da consciência quebrada do narrador. Exato. E da linguagem pobre da personagem. E, bom, não podemos esquecer daquela foto famosa da Clarice na Passeata dos 100 Mil, em 68, contra a ditadura. Ela estava conectada com as urgências do tempo dela. Totalmente. E pra gente ir fechando, tem um último detalhe que é a cara da Clarice. Um enigma final. O livro não tem um título, tem 13. A culpa é minha, o direito ao grito. Por quê? A Helene Sixous, de novo, tem uma leitura belíssima sobre isso. Ela diz que para uma personagem como a Macabeia, que nunca teve nada, que nunca pôde escolher nada na vida, o próprio ato de escolher seria um privilégio e, ao mesmo tempo, um martírio. Nossa, faz todo sentido. Como escolher uma única coisa quando nunca se teve nenhuma? Pois é,
Ao se recusar a escolher um único título, a Clarice faz com que a própria forma da obra abrace a condição da sua personagem. O livro vive na mesma impossibilidade de escolha que a Macabeia. É genial. Isso me faz pensar. O que uma obra assim, que celebra a falta, a ausência, a impossibilidade, tem a dizer pra gente hoje, num mundo que é o oposto disso? Um mundo de excesso de informação, de excesso de escolhas. Acho que essa é a grande provocação que fica. Como a história de alguém que o narrador diz que era incompetente para a vida, nos força a repensar o que a gente considera competência. O que é ter valor? O que é, no fim, existir? Uhum. Talvez a lição da Macabeia seja a de que a existência não precisa de justificativa, de grandes feitos ou de muitas palavras. Às vezes existir é só isso: respirar, comer um doce, ouvir uma música no rádio. E isso por si só já é um milagre.